muito bom dia para você e bem-vindos à edição de hoje do Ponto de Encontro. Você já contou alguma mentira neste sábado? Hoje, 1º de abril, é o dia da mentira e o nosso programa fala justamente sobre ela. Quais são as consequências e as causas desse ato aparentemente inocente? Para falar sobre esse assunto com a gente, já estão aqui no estúdio dois especialistas no assunto. Nós recebemos hoje aqui para a nossa conversa o Dr. Sérgio Sena. Ele é doutor em psicologia e especialista em linguagem corporal do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. E também para falar com a gente a professora Maria de Fátima Franco dos Santos. Ela é professora da Faculdade de Psicologia aqui da PUC Campinas. Sérgio, professora Fátima, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui num dia tão especial aí, que é o dia da mentira. Vamos começar, professora Fátima, falando o que leva uma pessoa a mentir. A mentira realmente é um ato natural do ser humano? Olha, são vários os fatores, né, que levam alguém a mentir. Não se pode dizer que é algo natural, né, mas algo que em determinadas circunstâncias é a forma como a pessoa encontra para se defender de alguma coisa que ela tenha feito, que ela considera errado ou que socialmente mesmo é considerado errado. Então, é uma forma que se encontra, às vezes, para burlar algo que foi feito de modo equivocado ou errado e descobriram, né? Porque a mentira vem a partir da descoberta ou antecedendo uma descoberta. A pessoa já inventa toda uma história para que a mentira não seja revelada. É um ciclo, né, professora? Isso. E doutor Sérgio, nesse sentido, né? Claro, se a pessoa mente, ela está tentando acobertar alguma coisa, mas muita gente fala naquela mentira inocente, né? Aquela mentira branda. Isso realmente existe? A mentira, em alguns casos, ela pode ser realmente inocente dessa forma? O que é mentira? A mentira ela tem 3 características. Isso que eu vou falar serve de teste de mentira também. Primeiro, a mentira envolve uma alteração, uma inclusão ou uma omissão de informação. Omitir também é mentir. Esse é um outro mito que existe. Não quando existe aquele ditado, né? Não estou mentindo, eu estou apenas escondendo uma informação. Agora, qualquer omissão, não. O processo comunicativo humano, ele é um processo omissivo. Você tem que decidir, você não tem tempo para falar tudo. Então, você tem que decidir o que você vai falar. Então, você omite muita coisa. A mentira, ela é quando você omite uma informação essencial. Por exemplo, eu vou te vender um carro e você olha o carro, eu te explico tudo, só que eu esqueço de te dizer que o câmbio dele está com problema. E num carro de 20 mil reais, você vai gastar cerca de 6, 7 mil reais para consertar aquele câmbio. Essa é uma mentira. Porque eu estou omitindo um dano, um vício daquele veículo que vai te causar um prejuízo muito grande. Então, essa é a primeira característica da mentira. Segundo, a mentira ela tem que ser consciente. Aquele camarada que vai te dizer que é Napoleão Bonaparte, que vai conquistar a França, isso não é mentira. Ele está com um problema de saúde mental, isso é outra coisa. Tá? E o terceiro elemento da mentira é que normalmente, principalmente as mentiras mais danosas, elas envolvem a manipulação do seu processo decisório. Eu vou alterar a informação conscientemente para que você decida alguma coisa. Eu altero os dados de uma venda para que você decida comprar. Então, esses 3 elementos são fundamentais. Se alguma coisa parece mentira, mas ela não tem esses elementos, ela é outra coisa, ela não é mentira. E, professora Fátima, o doutor Sérgio deu alguns exemplos aí, todos eles a gente percebe um dano, né? Por exemplo, o exemplo do carro, né? Se você comprar um carro enganado, isso vai te fazer mal, vai te trazer um prejuízo imenso. Mas e aquelas mentiras do relacionamento? Por exemplo, uma cena muito comum é aquela da mulher perguntando para o namorado se ela está gorda. Aí o namorado fica naquele dilema, eu minto ou eu falo a verdade? E esse tipo de mentira, né? Uma mentira socialmente, entre aspas, aceita. Ela também tem um dano aí anterior, um dano escondido, entre aspas? Olha, aí a gente vê que existe uma questão de autoestima rebaixada, né? Em que a pessoa não consegue aceitar e conviver com o próprio corpo. E aí ela se sente, vamos dizer, reforçada quando alguém mente a respeito da aparência dela, quando na realidade ela sabe qual é de fato a aparência dela. E se a pessoa fala algo que ela quer, isto é, que diga uma mentira, ela se sente bem, né? E às vezes muitos relacionamentos têm problemas exatamente porque a outra pessoa pega e fala a verdade, né? E ela não queria ouvir a verdade, né? Então, é alguma coisa que, vamos dizer assim, para algumas pessoas, ouvir uma mentira que reforce, que melhore a autoestima, é algo que para ela é bom, né? Então, a gente não pode, né, dizer assim que todo mundo jamais quer ouvir uma mentira. Tem pessoas que, de fato, querem ouvir, né?
E, doutor Sérgio, existe então uma maneira de viver sem mentir? Particularmente falando, eu não consigo imaginar. Se alguém fizesse essa pergunta para mim, eu mentiria com certeza sobre a resposta para tentar não ofender alguém. Mas é possível a gente viver assim o nosso dia a dia sem mentir, uma vida 100% verdadeira? Olha, eu acredito que não. Existe um movimento chamado honestidade, né, sinceridade radical, que prega isso, que você deve simplesmente não ter filtro nenhum e você deve falar sempre a verdade. Nesse caso específico que você colocou, eu queria fazer um raciocínio. Muitas vezes o ser humano interpreta as perguntas de uma forma radical, de uma forma literal. Quando uma mulher pergunta para um homem se ela está bonita, se a roupa está bacana, se o corte do cabelo ficou bom, no fundo, o que ela quer? Ela quer um elogio, ela quer uma demonstração de carinho, de apreço. E todo homem que é versado na masculinidade sabe entender isso. Com o tempo a gente aprende desde criança. Que, na verdade, ela não quer saber se ela está bonita, se ela é a mulher mais bonita do mundo. Eu sou a mulher mais bonita do mundo. É lógico que ela sabe que não é. Né? Mas ela quer uma demonstração de carinho. Aí, essa pessoa, esse ouvinte, que é um ouvinte atento, ele tem que saber interpretar essas perguntas, na minha maneira de entender. E responder de uma forma equilibrada. Ele não vai exagerar, ele não vai mentir, ele não vai alterar a informação. Ele vai dar aquela informação. Para mim, você é a mulher mais bonita do mundo. Você é a mulher mais bonita de todas as festas. Ele vai dar aquilo que a pessoa emocionalmente precisa. Entende? Então é assim que eu vejo essa mesma configuração. Para mim, isso não é uma mentira. Depende de como você responde e como você interpreta aquela pergunta. Se é a sua namorada, se é a sua esposa, se é o seu esposo, se é o seu marido, e você sente aquilo, não é mentira. De forma alguma. Você vai dizer, olha, eu acho você linda. Outra pessoa pode não achar. Bom, a gente conversou um pouquinho sobre relacionamentos, inclusive o nosso repórter Vinícius Purgato foi até as ruas aqui de Campinas para conferir a opinião das pessoas sobre mentira e se elas eventualmente já contaram alguma mentira aí para alguém, principalmente nos relacionamentos. Vamos dar uma olhadinha. A história do Pinóquio, famosa nos livros e nos desenhos animados, é conhecida no mundo infantil e até mesmo no adulto. Na ficção, o nariz do personagem cresce cada vez que ele mente. Você já imaginou se o mesmo acontecesse na vida real? Já mentiu na sua vida? Ah, mano, todo mundo já mentiu, hein? Sei lá, coisas corriqueiras da vida a gente acaba mentindo por coisinhas pequenas. Em termos de mentira, não, meu nariz ainda não tinha começado a crescer. Pesquisas indicam que nós ouvimos cerca de 200 mentiras por dia. Para alguns especialistas, esse comportamento se torna ainda mais frequente na adolescência, período em que aprendemos a construir histórias mais convincentes. Mas afinal, por que o ser humano mente tanto? Para não ter problema, né? Para não arrumar briga, confusão, né? Tem gente que é viciado a mentir. Aí isso aí é ruim. Mas quando você mente porque você quer dar um livramento para a pessoa, então tem mentira de vários jeitos. Tem mentira, essa é a mentira do bem. Agora tem a mentira maldosa também. Apesar de os depoimentos provarem que a mentira é comum na nossa sociedade, é preciso tomar cuidado. Sabe aquelas pessoas que sempre inventam histórias e elas mesmas acreditam naquilo que contam? Pois bem, isso pode ser doença. Além disso, mentir se tornou um vilão quando o assunto é relacionamento. O site Par Perfeito entrevistou 4.000 solteiros. Para 52% do público feminino, perceber que o parceiro não está falando a verdade é motivo para terminar um relacionamento. A maior parte dos homens, no entanto, acha que essa desconfiança não justifica por fim ao envolvimento. Outras situações, como mentir a idade e esconder a verdadeira classe social, surgem como tópicos que derrubam os relacionamentos. A pergunta que fica então é a seguinte: até que ponto mentir é saudável? Sempre é bom falar a verdade, né? Porque a gente sabe que uma hora, né, é descoberto. O certo é falar a verdade, né? O certo é sempre, né? Por mais que doa, mas que fale a verdade, né? Entendeu? Professora Fátima, a gente viu aí na reportagem algumas das coisas que a gente já falou aqui, né, sobre relacionamento, mas um dado interessante a respeito da mentira na adolescência. Realmente, é um fato que na adolescência a gente consegue elaborar melhor, a gente começa a se tornar um mentiroso, entre aspas, melhor? Olha, né, vai muito de como a família do adolescente lidou com a questão da mentira, né? Evidentemente, as crianças têm um período em que ela mescla a realidade e a fantasia. Então, não é que ela está mentindo, né? A criança, ao contar algumas histórias, todo mundo vê, né, que aquilo é algo que é irreal. Então, isso é saudável para o bom desenvolvimento
né, psicológico da criança. Agora, uma família que incentiva, quando é evidente, né, que aquilo não é uma verdade, e a criança fala, a família incentiva para que ela continue dizendo aquilo, provavelmente será um adolescente que vai mentir muito mais do que aquele em que a família, desde cedo, já coibiu a mentira. Então é algo que desde pequena a gente aprende, digamos, entre aspas. Exatamente, né? Ninguém nasceu mentindo e ninguém nasceu falando a verdade. Vai depender de como, né, as pessoas no entorno, né, desse indivíduo vão lidar com essa questão aí da falsidade, da mentira, né? E, doutor Sérgio, a gente viu aí também naquela pesquisa do Pai Perfeito que existe uma diferença, né, entre mulheres e homens quando o assunto é mentira, da percepção da mentira. Existe uma explicação do porquê que isso acontece? Existe, sim. Nós somos animais especializados em aprender. Essa é a especialidade do ser humano. E uma das coisas que a gente aprende são os papéis de gênero. Então, desde criança, as pessoas ensinam como é ser homem e como é ser mulher. E nessa aprendizagem, existe toda uma moralidade embutida, entende? A sociedade, inclusive, tem uma moralidade toda fechadinha para as mulheres e outra toda fechadinha para os homens. Ser homem significa isso, ser mulher significa aquilo. Esses padrões morais que são diferentes para homens e mulheres acabam também tendo uma consequência em como nós interpretamos. É por isso que mulheres interpretam o mesmo fenômeno de um jeito e homens de outro. Por quê? Os referenciais, as orientações que são aprendidas nos papéis de gênero são diferentes. E, professora Fátima, na reportagem a gente também viu um ponto que é a questão da mentira já num grau patológico. Em que momento que isso se transforma, né? A mentira aparentemente inocente, né? Que a gente já falou aqui que não existe efetivamente, né? Uma mentira branda, mas em que momento que acontece essa transformação, né? De uma mentira aparentemente não tão prejudicial a uma mentira patológica, um ato compulsivo aí de mentir? Olha, uma pessoa que mente em demasia e tem plena consciência que aquilo que ela faz é uma mentira, ela apresenta um fenômeno chamado de mitomania, né? Em geral, pessoas que fazem isso, elas apresentam algumas características bastante particulares, né? Como não respeito aos outros, tem dificuldade em estar em limites, né, que a própria sociedade, o ambiente exige. São pessoas mais frias, que não se importam em prejudicar, né, alguma outra pessoa. Então, elas são muito narcisistas, elas querem sempre estar bem, sempre levar vantagem e, por isso, muitas vezes elas mentem, né, com plena consciência disso. Então, essa manipulação que ela faz, porque quando se mente, se quer mudar a realidade, portanto, se manipula. Então, quando ela faz isso, ela faz para se proteger de coisas que ela vê que está errado, né? E, professora, nesses casos em que a pessoa não percebe que ela está mentindo, existe algum tratamento que ela faz? Porque eu imagino que isso, de alguma forma, prejudique a vida dela, né? Até o desenvolvimento social, a convivência dela com as pessoas. Existe alguma forma de tratar esse problema? Então, né, a pessoa sabe que está mentindo, né? Ela tem consciência, né? E tendo ela consciência e sendo isso algo recorrente no dia a dia dela, quer dizer, ela mente em diferentes momentos para diferentes pessoas, né? Ela precisa, sim, né, de uma ajuda profissional para poder lidar melhor com as próprias situações da vida dela, né? Então, pensar, né, que uma pessoa que provoca tantos problemas, né, em relação aos outros, né, quando convivendo na família, na escola, em diversos locais, que essa pessoa não tem jeito, que nada é possível de ser feito, isso é um equívoco, né? Ela precisa, sim, passar por um processo psicoterapêutico, né, não medicamentoso, para ela realmente começar a lidar melhor com as situações de vida que ela apresenta. E, doutor Sérgio, quando a gente fala em mentira, a gente sabe que muitas pessoas afirmam que o corpo, se você está mentindo, o seu corpo não está. Ele vai dar algum sinal de que o que você está falando não é verdade. Existe realmente uma maneira de descobrir como que a pessoa está mentindo? Existem alguns sinais que ela acaba demonstrando aí para o seu interlocutor que o que ela está dizendo não é verdade? Até hoje não se encontrou uma maneira de ter acesso a um centro da mentira. Então não existe uma forma direta de ter acesso a isso que a gente chama de mentira, essa alteração da informação,
essa consciência e também a intenção da pessoa com aquilo ali. Não existe isso. Até essas máquinas, por exemplo, o polígrafo, que seria a máquina da verdade, ele não é uma máquina da verdade, ele é uma máquina que mede como flutua seus batimentos cardíacos, a sua pressão sanguínea, a tensão muscular, é isso que ele faz. Quem interpreta se isso está relacionado à mentira ou não é o ser humano que está por trás daquela máquina. É assim que funciona. Então, o que acontece? Mentir, para a maioria das pessoas, demanda áreas do nosso cérebro que normalmente nós não utilizamos para falar a verdade. Você tem que suprimir a verdade, por exemplo. E nós temos um centro que faz essa separação, que resolve esse conflito. Essa área, quando você está falando a verdade, ela não é acionada. Por conta disso, nós ficamos nervosos. Então, os sinais que nós observamos, eles são sinais de ativação do sistema nervoso autônomo, ou seja, são sinais de nervosismo. Quando você está observando uma pessoa falando, fazendo uma locução qualquer, ou então está conversando com você, o que você está observando como sinal da mentira é o nervosismo dela. Então, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter é separar isso. Vem cá, será que a pessoa está nervosa porque ela está diante das câmeras? Porque ela está numa delegacia de polícia? Porque ela está na frente de uma pessoa desconhecida que ela nunca conversou antes? Ou será que ela está nervosa porque está mentindo? Então, quais são esses sinais? Então, feita essa ressalva, quais são esses sinais? Normalmente são sinais de agitação. Então, os nossos gestos ilustradores, por exemplo, eu estou aqui movimentando as minhas mãos, eu estou ilustrando o meu discurso. A frequência deles se eleva. Quando se diz assim, coçou o nariz, coçou a orelha, está mentindo, você vai ver isso na internet muito. Tampou a boca, tampou a boca. Olha só, quando uma pessoa fica nervosa, esse tipo de gesto, que é chamado de manipulador, não é porque está manipulando ninguém, é porque está tocando o corpo, a frequência deles aumenta. Mas você pode ter rinite alérgica, você pode estar num estúdio, por exemplo, que tem algum tipo de ácaro e você começa. Aí, tá mentindo, tá vendo? Tá coçando o nariz. Então, é esse alerta que eu quero fazer para as pessoas. Realmente, existe um aumento da frequência dos gestos que tocam o corpo, que movimentam a névoa. Então, você vai ver que aumentou aquela frequência. Pode ser um sinal de nervosismo, logo, pode também ser um sinal da mentira. Então, normalmente é isso. Qual é o problema de você observar o comportamento das pessoas? Funciona, viu? Eu faço isso há muito tempo, funciona, se você tomar os cuidados. É que você pode acabar confundindo as coisas. Isso dá trabalho. Criar hipóteses. Vem cá, será que a pessoa está com rinite alérgica? Será que ela está assim? Será que ela está assada? Será que ela está num ambiente frio? Ela está com o braço cruzado? Olha só, ela está fechada. Então, a interpretação da linguagem corporal exige esses cuidados que normalmente as pessoas não tomam. Tá? Isso normalmente a gente vê em duas situações bem clássicas, assim, né? Que é a situação de um interrogatório de polícia e também de análise de discurso de políticos. Você trabalha com política também, né, doutor Sérgio? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto, depois a professora Fátima, sobre essa parte mais policial, entre aspas. No campo político, isso também é usado, de certa forma? É usado. As pessoas, normalmente, que chegam na política, elas são boas oradoras, elas já têm uma prática natural na persuasão. Então, conforme a pessoa vai treinando, ela vai melhorando e vai disfarçando todos esses sinais. É por isso que a população entende, e se a gente saísse por aí fazendo uma pesquisa, que o nosso político mente. Sabe, se você perguntar isso para a população, eu acredito, né, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que nós vamos encontrar esse senso comum. E nem todo político é mentiroso, certo? É um equívoco a gente atribuir ao fato de uma pessoa ser político o fato de mentir. Agora, existem políticos mentirosos, assim como existe médico, psicólogo, advogado mentiroso, existe mentiroso em todo lugar. O que eu diria é que o treinamento que essas pessoas têm, ou seja, o treinamento de estar diante dos outros, de ter que ao tempo todo falar, leva a pessoa a ter uma fluência maior e uma habilidade maior em ocultar esses sinais que são da mentira. E, professora Fátima, nos casos de ambientes policiais, digamos assim, entre aspas, a gente sabe que existe até um ramo da psicologia que trabalha justamente com isso, que é a psicologia forense. Como que isso funciona? Olha, né, como ele fala da questão, né, de aparelhos, né, de equipamento, o detector de mentiras, né, vamos dizer assim, é chamado, né, popularmente. Um psicopata, por ter uma frieza e controle em suas emoções, ele não demonstra
nada Nenhum que diria sinal. que ele está mentindo. Então ele vai enganar, né? E às vezes a polícia utiliza desses detectores de forma equivocada, né? E dessa forma, pessoas que realmente cometeram crimes são colocadas como inocentes, né? E absolvidas. Então é algo perigoso acreditar que um aparelho vai mostrar se a pessoa está ou não dizendo a verdade, né? Agora, é natural, né? Vamos dizer assim, em termos de formas de se defender, né? E aí a gente pode, né, utilizar o termo mecanismo de defesa, a pessoa mentir, né? Então ela nega alguma coisa através de uma mentira para ela poder não ser punida, né? Para ela não assumir que ela realmente fez aquilo, e aí evidentemente ela, né, pode ser presa, né, julgada e condenada. Então isso é algo, vamos dizer, que de alguma forma até esperado que aconteça, né, de início. Agora, uma pessoa que mesmo com todas as evidências continua dizendo que ele é inocente, que isso, né, não ocorreu, que ele não tem envolvimento, aí você vê, né, o quanto que essa pessoa realmente não se importa nem um pouco com os outros, inclusive com os seus interlocutores que estão dizendo, olha, mas a gente até tem gravado você fazendo tal coisa e não tem como você dizer que não. E ele continua dizendo que não, né? A polícia, em geral, ela não é capacitada para colher, né, entre aspas, confissão, né, de uma pessoa que é indiciada, né, ou de um réu, né, numa situação já de justiça. Então, por não ter uma capacitação, muitas vezes ela consegue articular-se de tal forma e contar uma história que parece ser tão convincente que essa pessoa já é inocentada ali naquele momento mesmo, quando, na verdade, ela, né, evidentemente cometeu aquele crime, mas ela teve uma boa conversa, né? Ela passou, vamos dizer assim, uma mentira para várias pessoas que acreditaram nela. Bom, a gente falou desses tipos específicos de mentirosos. Anteriormente você até chegou a comentar, né, professora, a respeito das crianças, né, a mentira no universo infantil. A nossa repórter Rafaela Ribeiro foi acompanhar uma família aqui de Campinas que enfrenta justamente essa realidade com a filha de 5 anos. Vamos dar uma olhadinha como é que é o dia a dia deles. Elas tentam disfarçar a situação quando são pegas no flagra. Foi você que fez isso aqui? Quê? Foi você que fez isso aí? Esse aqui? Foi você? Foi? E para não levar bronca, acabam contando aquela mentirinha. Como que foi para aí? O Gasparzinho que botou aí? Foi. Ah, então foi o Gasparzinho agora que desaparece com as minhas coisas. Então é. As crianças não mentem da mesma forma que os adultos fazem. Elas fantasiam, inventam situações engraçadas ou até mesmo aumentam fatos. Pesquisas apontam que as crianças começam a mentir com 2 anos de idade e que aos 5 anos elas não sabem definir o que é mentira e a julgam de acordo com as consequências. E é exatamente essa fase que a Marta está enfrentando com a Marcela. Apesar de já ter a resposta na ponta da língua quando questionada se pode mentir, Pode mentir? Por que não? Porque é uma coisa muito feia e Jesus fica triste. a menina faz uso das mentirinhas fantasiosas para conseguir o que quer. Eu fico brava. Eu falo, Marcela, pra que você está contando mentira? Eu sei que é... Ai, mamãe. Às vezes eu me sinto culpada dessas broncas que eu dou, porque parece que eu tô cortando a imaginação dela, o poder da imaginação, de sonhar, de não sei o quê. Só que ao mesmo tempo eu vejo que ela tá contando uma mentira e que isso não é legal. Mesmo pequena, a Marcela é muito comunicativa e rápida em formular ideias. Marta conta que a filha consegue lembrar-se de tudo que de certa forma inventou, mas quando pressionada, acaba entregando a verdade. E é por meio de uma história de uma personagem fictícia que a blogueira consegue mostrar para a menina as consequências e os riscos que a mentira pode trazer ao mentiroso. E eu inventei uma história que era de uma moça que começou a contar mentira e que com isso ela foi se prejudicando, ela foi perdendo os amigos, foi perdendo a confiança, explicando o que é a confiança. Eu acho que isso foi muito importante para ela entender o que é confiança.
E o nome dessa moça era Quitéria. Tipo, ela tinha várias irmãs, e a moça que mentiu era Quitéria. Então, sempre que ela tá começando a contar uma mentira, fazer alguma coisa pra me enrolar, eu falo, olha, Quitéria. Então ela já faz, ai, mamãe, tipo, você já descobriu que era mentira? Professora Fátima, a gente viu aí que as crianças têm um jeito bem peculiar, né, de mentir, e até engraçado a certo ponto, porque é muito descarada a mentira, né? Como que funciona esse mecanismo, né, nessa fase da vida? Isso é, né, a fase, né, da fantasia, né, em que realidade e fantasia se misturam, né, e isso é natural que exista. É necessário que exista, né, até para um bom desenvolvimento da saúde mental da criança. Agora, a família, aos poucos, ir fazendo um chamado teste de realidade com a criança, isso é, mostrando que aquilo que ela está dizendo, né, não é de fato a verdade, é precioso, é fundamental, para ela não entrar, né, para um mundo de fantasia e acreditar que a infância nunca termina, né, que ela pode sempre mentir, usar vamos dizer, desse fato, né, mentiroso, para se desculpar de coisas, né, que ela considera erradas, né, ou que os outros assim o considerem. Então, ela falar as mentiras é natural, né, de certa fase. Agora, a família ir mostrando para ela que a realidade é uma outra coisa, isso é fundamental. Bom, a gente está quase chegando ao final dessa edição, mas antes de encerrar, doutor Sérgio, eu queria só... A gente falou a respeito de alguns sinais da mentira, mas antes de encerrar, existe, além daqueles sinais físicos que às vezes podem acabar confundindo a pessoa se ela não tiver o discernimento correto, quais são outros sinais que a gente pode detectar ou que podem indicar que a pessoa está realmente mentindo? Pois comportamentalmente, você pode ver que a mentira ela tem alguns passos. Nós já estamos considerando que o mentiroso ele está alterando a informação, lembra que ele está... fazendo isso de uma forma consciente, ele quer atingir um objetivo. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando. E, normalmente, nós, hoje, no nosso cenário brasileiro, vemos as pessoas negando, né? Então, tem lá um determinado fato que é imputado a essa pessoa e ela nega. Esse é o primeiro passo. Normalmente, o mentiroso, ele começa pelo mais simples, que é negar tudo. Ele nega tudo porque o ônus da prova é de quem acusa. Quem tem que mostrar que aquilo aconteceu de fato é quem está levantando o fato. Só que é muito comum aparecer um vídeo, aparecer fotos que a pessoa não tem como negar, né? Já não existe mais. Então, ela passa para o segundo passo, que é atribuir a alguém ou alguma coisa a culpa daquilo ali. Tá? Então, ela estava naquele local porque alguém levou, porque aconteceu ela estava num transporte, sei lá, alguma coisa assim, que aconteceu dela estar ali, né? E aí, com o decorrer da elucidação daqueles fatos, chega-se à conclusão que não, que realmente foi ela que esteve lá, não teve nada daquilo, o outro não era responsável. Aí a pessoa passa para o terceiro e último passo, porque depois dele não tem mais o que fazer, que é minimizar os danos, que é tentar desqualificar a importância de ter falado a verdade. É por isso que eu quero concluir falando que nós devemos viver uma vida o mais próximo da verdade possível. Isso demonstra maturidade emocional, isso mostra respeito às outras pessoas, isso mostra que nós estamos preocupados com aquilo que realmente está acontecendo. Então, a gente deve diminuir a mentira na nossa vida ao mínimo. Ao mínimo. Aquelas situações em que, de repente, você não está emocionalmente equilibrado naquele momento e você escorrega, mas você sabe que logo em seguida pode reparar aquilo, você pode sempre contar a verdade, você sempre pode pedir desculpas, etc. Com certeza. Bom, então, nesse dia 1º de abril, dia da mentira, fica aí o nosso apelo para a verdade, né? Doutor Sérgio, professora Fátima, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no portal da PUC Campinas, os endereços aqui na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau!